play. Hã? Hoje é a apresentação do nosso querido, esse grande jogador de FTF, tá bom? É isso que interessa. Cuspiu algumas verdades sobre a Leila Pereira lá na Rádio Bandeirantes. Será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Você pedir respeito no fair play financeiro do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo a sua empresa faz o que faz e você não fala uma linha publicamente? Você vai ver no vídeo de hoje a declaração da Leila sobre o fair play financeiro e o Capelanes, cara, soltando a real ali sobre o que a presidente do Palmeiras fala e o que ela faz. A Leila é uma das que mais levanta a bandeira sobre moralização no futebol, ética e fair play financeiro, e você sabe disso. Olha, o que o Palmeiras traz hoje para essa reunião é uma esperança muito grande, tá? Com essa nova gestão, que inclusive o próprio presidente Samir, quando foi eleito, uma das plataformas dele seria essa, né? O estudo e a implementação do fair play financeiro, porque, gente, sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Principalmente a nossa tão sonhada Liga, não é? Então eu vim hoje mais ouvir projetos, nós temos vários na cabeça, não é? Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a gente precisa que a CBF encabece, não é? E tenha uma posição firme para que se, pelo menos comece, não é? A implementação. Eu concordo, não é, com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam. São títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Acontece que na Rádio Bandeirantes hoje eles levantaram um debate que, olha, pode até, enfim, ser aquela coisa que escapa pela tangente, mas faz sentido. E o Jornal da Band está mostrando aí todos os absurdos, né? A única coisa que eu queria dizer é se fosse, por exemplo, o presidente do Corinthians numa situação, e olha, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, e ela como presidente do Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada. A Crefisa não é o Palmeiras. Não, a Crefisa não é o Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, as coisas não se misturam, mas você imagina se fosse essa situação com o presidente do Corinthians. Impeachment. Não, se fosse essa situação com o presidente do Corinthians... Impeachment. A Polícia Federal estava na porta do Parque São Jorge. Mas tem que separar as coisas também. Se fosse com o Corinthians, separa. Por exemplo, Vai de Bet. O Corinthians foi vítima da Vai de Bet. Sim, certo? mas do caso, se tivesse não da empresa, do caso Vai de Bet. Vamos supor que o Osmar Stabile, nesse momento, tivesse sendo acusado, a empresa dele, de um monte de problema, de irregularidade com os aposentados no Brasil. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras. A gente acabou de dizer que a Crefisa não é o Palmeiras, então não... Sim, mas no Corinthians as coisas potencializam. Ia ter uma hecatombe lá, porque é o presidente do Corinthians, porque os últimos presidentes, todos deram problema, fama, todos né? deixaram rombo. É a fama. Acho né? então que se a Crefisa patrocinasse o Corinthians, mudaria de figura, é isso? Não, acho que não. Acho que não teria a ver. Eu acho que é só uma questão mas aí. você está dizendo que daria polícia na porta do Corinthians? É, porque presidentes do Corinthians, quando tem problema... Tá falando pela repercussão, então, em cima do clube. Pela repercussão. Porque os presidentes aí do Corinthians, quando tem questões policiais, é um movimento enorme, gigantesco, né? Ô, Capri. A gente está vendo aí todas as questões envolvendo a Crefisa nesse trabalho do Jornal da Band brilhante.
e não respinga no Palmeiras, como não deve respingar Ainda mesmo, porque não tem nada a ver. Não sabemos. Não tem nada. Mas o Palmeiras o dinheiro, é uma coisa, a Crefisa é outra. Saiu de lá, inclusive. O dinheiro da Crefisa vai parar no Palmeiras diretamente, para contratações, para melhorar o futebol. Quando a Crefisa patrocinou o Palmeiras. Você pode dizer, o dinheiro dos aposentados estava ali. Né? Então, você pode dizer, o dinheiro dos aposentados que reclamam aí dos procedimentos da Crefisa. Me surpreende a mídia calada lá. sobre esse assunto. A gente vê o Jornal da Band todo dia falando sobre, a gente fala sobre isso aqui, mas é engraçado o silêncio de muita gente da mídia, viu? Porque é uma vergonha. O editorial que a Band divulgou na última sexta-feira, que nós reproduzimos aqui no Esporte Debate. Excelente, por sinal. Extraordinário. E tem que bater nisso e não pode cair no esquecimento, que o mal do brasileiro é isso. A gente fala um dia, depois de uma semana esquece, 2 semanas ninguém mais fala. E os velhinhos do Brasil, que são desrespeitados aqui, que até agora o escândalo do INSS, ninguém falou mais nada, né? Como é que fica? Quem foi lesado por esse governo corrupto, nojento? Ninguém fala nada. Ótimo, né? Parabéns. Agora é só curioso, tá? Pra não falar outro termo, pra não comprometer aí as pessoas ouvirem errado, né? A gente tá falando de fair play, a gente falou aqui na nossa discussão, né? Quem defende o fair play do futebol brasileiro comanda uma empresa que não joga limpo com os aposentados, né? Como é a ironia a ironia do destino, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer pra Leila. Eu juro que eu não vejo a hora de encontrar a Leila pra fazer justamente essa pergunta. Eu não vejo a hora disso acontecer. E uma zona mista e uma coletiva é justamente a pergunta. Leila, não é contraditório? Total. Você pedir respeito no fair play financeiro do futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo a sua empresa faz o que faz e você não fala uma linha publicamente, você se esconde de uma forma covardada, você não aparece para poder prestar um depoimento à população, não é nem a população envolvida no futebol, é a população, até porque é muito mais importante o que acontece com os nossos idosos do que o futebol que a gente tanto ama aqui. Do que um transfer ban. Só tem a ver com aquele time. Isso, exato. O dinheiro do aposentado é a coisa mais importante. Todos nós seremos aposentados porque os aposentados foram roubados recentemente. Meteram-lhe a mão. É a Coreia do Norte. E tá tudo bem. Eu falei já, é a Coreia do Norte. Foram roubados. Os idosos do Brasil foram a CPMI. roubados. CPMI nunca dá em nada nesse país, né? CPMI nunca dá em nada. Mas começou a do roubo dos aposentados. É a Coreia do Norte. Roubar. E quem vai pagar a conta do roubo? É um clube que não se comunica. Nós vamos pagar a conta do roubo dos aposentados. Claro que sim, já estamos pagando. Somos nós. E os caras estão soltos aí, ninguém foi preso ainda, gente. Isso é um absurdo. Roubaram 6 bilhões de reais dos aposentados brasileiros e ninguém foi preso. Isso não é admissível. É Brasil. E nós vamos pagar a conta. E nós aqui vamos pagar a conta. E os caras estão soltos. E o silêncio da empresária Leila Pereira. É isso. Nem apresenta o Palmeiras. O silêncio da empresária Leila Pereira é um silêncio que não tem justificativa. Vou até te falar. Foi sexta-feira passada a apresentação do Carlos Miguel. A Leila lá estava. E eu esperava que alguém pudesse fazer esse questionamento para Leila. Por mais que o foco fosse o Carlos Miguel, a Leila tem a obrigação moral, ética, com a população, em explicar toda essa situação. Porque, de novo, a gente tem que separar a situação aqui. Se fosse o Corinthians, claro, a repercussão midiática, estar em cima, até pela fama, quem tem fama deita na cama. Mas o Palmeiras, que sempre foi visto, e é mesmo, um clube extremamente organizado, sério, bem administrado, financeiramente em vários sentidos, a pessoa que já injetou o dinheiro, ela deve explicações à população. Quem fizer e ela, a pergunta, não entra mais. Não aparece, ela tem que aparecer. Leila, você é uma vergonha, o seu silêncio é constrangedor. Do jeito que tá, se tu fizer a pergunta, não entra mais. Não participa mais. Dane-se. E eu faço questão de estar lá também, eu quero perguntar. Eu não tô falando que seria tua, tô dizendo que quem fizer. Os órgãos governamentais que têm o dever de fiscalizar o setor não fazem nada. Absolutamente silêncio, nada. Tudo em silêncio. Essas agências regulatórias são cabide grandes de emprego. cabides de emprego. Serve só de cabide de emprego. Nunca a favor do povo, da população. Nunca. Sempre a favor das empresas. Essas agências, todas essas agências reguladoras aí. Sempre, né? Nunca a favor do povo, sempre a favor das empresas. Experimenta atrasar o DARF um dia só. Tá louco, não brinca com isso aí não. Bate a receita no teu prédio ali, né? Bom, eu espero, faço um apelo aqui aos nossos amigos e colegas de imprensa que cobrem o Palmeiras. Se vocês tiverem a oportunidade numa zona mista, numa coletiva, façam a pergunta. Tem que botar agora. Tem que botar a tua vinheta agora. Eu faria essa pergunta com o maior prazer do mundo. Tem que botar a tua vinheta agora. Por que, cara? É tão difícil perguntar? Tu acha que alguém vai perguntar? Coloquei errado a vinheta. Tu viu? Tu tá calejado já. Tu acha que alguém... Quem cobra o Palmeiras tem medo do Abel Ferreira, certo? Imagina da Leila.
Cara, mas a pergunta tem que ser coloca feita. A tua vinheta mas agora. a pergunta tem que ser feita, Leila, você que bate tanto no fair play financeiro, no respeito, na ética, na moral do futebol brasileiro, já há décadas que você fala sobre isso, como é que você se sente com os escândalos envolvendo a sua empresa, que até agora você não se manifestou em nada, não teve uma nota oficial, não teve uma declaração, é uma vergonha, é um vexame isso, é uma vergonha isso. E o Palmeiras, de novo, não tem nada a ver. Tem até a gente falando, Palmeiras é sujo. Sim, sujo onde, velho? Palmeiras, que culpa que tem o Palmeiras? Palmeiras O Corinthians teve tanto vagabundo, Palmeiras bandido que nada por a lá ver. passou. Palmeiras. Que culpa tem o Corinthians? Eu queria- No São Paulo, no Santos, no Atlético, que culpa tem as instituições, velho? Eu queria colocar um asterisco no Palmeiras sobre o contrato assinado pelo Abel Ferreira com o Al-Sadd. Aí sim. Sim. Aí foi um erro de gestão, um silêncio constrangedor do clube. E dos dois. E dos dois. Da Leila e do Abel presidente também. e do treinador. E os setoristas que cobram o Palmeiras tiveram medo de perguntar. Só 2 perguntaram. Alexandre Silva, eu vou dar crédito Silvestre. sempre. Alexandre Silvestre da TV Gazeta e Igor Siqueira do Portal UOL. Só os 2 perguntaram sobre o contrato. Só os 2. Os outros setoristas todos em silêncio. Talvez até com temor de não poderem mais entrar nas entrevistas. E Também tem deixando isso. claro